federal Paulinho da Força, que é o presidente do Solidariedade também, foi às redes sociais e fez duras críticas ao presidente Lula justamente por causa do preço dos alimentos. Lembrou do apoio do partido à candidatura de Lula em 2022, mas sob um questionamento se o presidente virou as costas para o povo. Citou o preço do café, da picanha, do arroz e falou ainda da dos combustíveis nesse vídeo. Disse que Lula é responsável pelo cenário atual e cobrou a demissão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É com ele que a gente conversa agora. Vamos repercutir essas declarações e esse posicionamento de um partido super alinhado até aqui ao governo, deputado, que é o Solidariedade. Como a gente lembrou, esteve naquele bojo de partidos que apoiaram o presidente Lula, um dos primeiros partidos, aliás, a entrar nessa campanha de 2022 e considerar o apoio ao presidente Lula. Deputado, eu queria entender melhor sobre essa decisão, né, de divulgar, de publicizar críticas. Claro, a gente ouve muitas críticas da base, mas o senhor fez um vídeo e apontou para quem, na sua avaliação, quem são os culpados pela alta do preço dos alimentos? O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Boa tarde, Tainá. Quero cumprimentar também a todos os telespectadores. Bom, é um pouco isso, ou seja, um pouco de indignação, né, que está o povo brasileiro. Você vai no supermercado e os preços estão nas alturas. O Nakagawa acabou de fazer uma lista bem maior do que eu fiz. Eu peguei a picanha, porque a picanha foi a principal fala do presidente da República na eleição, que todo mundo ia comer picanha pelo menos no final de semana. No vídeo eu falo todos os dias, mas não dá nem para pensar em comer picanha nenhuma vez por mês, porque os preços da picanha estão nas alturas, né? O café, um quilo de café está custando R$32, ou seja, como é que vamos tomar café? Enfim, então um pouco da indignação aí que a gente tenha percebido, eu também tenho ido em supermercado, né, e percebido que as pessoas estão completamente indignadas. E aí o que mais me deixou revoltado, Tainá, foi a fala do presidente, ou seja, como é que o presidente da República fala para as pessoas não comprar, né? Ele quer dividir um problema que é dele com as pessoas. Quem foi eleito presidente da República foi ele, quem tem que governar é ele. Se a economia está mal e vai piorar, eu sei que vai piorar, ele deveria chamar o ministro da Fazenda e trocar o ministro da Fazenda. Acho que esse seria o caminho, como ele fez com a comunicação. Aliás, para falar em comunicação, não adianta pôr comunicador lá que não vai resolver, né? Porque cada dia ele inventa uma conversa diferente. Então, as críticas têm um pouco a ver com a indignação das pessoas e um pouco também do, digamos assim, da desesperança, né, que nós, quando apoiamos o presidente Lula, tínhamos. E agora a gente percebe que 2 anos depois o governo não fez nada, não tem uma marca desse governo Lula, ou seja, e o governo fica tentando ainda jogar a culpa para um ou para outro. Então, por isso, fiz questão de gravar aquele vídeo, repercutiu muito além do que eu imaginava, mas um pouco da nossa indignação com o resultado aí do governo Lula. Deputado, essa fala é apenas um desabafo para abrir os olhos do presidente ou é um aceno de que o Solidariedade estará na oposição em 2026? Uribe, boa tarde. Bom, primeiro, se depender de mim, é um partido, né? Tem que ouvir todo mundo, mas se depender de mim, nunca mais apoiarei o Lula. Foi a primeira vez que eu votei no Lula. Eu votei na Dilma, depois nós fui um dos principais articuladores do impeachment da Dilma, e do Lula também foi a primeira vez, né? Porque eu nunca apoiei o Lula. Nós tivemos uma luta sindical durante anos, né? Ele de um lado e eu de outro, ele na CUT e eu na Força Sindical. E essa briga repercutia também nas eleições. Então, durante esse período todo eu nunca tinha votado e ele sabe que eu nunca tinha votado nele. Fiz questão de apoiá-lo porque eu acreditava que a gente... Primeiro que o outro lado também não era lá essas coisas, né? Então tinha ali uma esperança de que o Lula, que foi, digamos assim, um bom governo no primeiro e no segundo mandato, a gente imaginava que o Lula poderia fazer um terceiro mandato à altura daquela que foi lá atrás. Mas, lamentavelmente, o governo é outro, né? O Lula não conversa com ninguém, não tem base no Congresso, montou uma equipe dentro do Palácio completamente incompetente, não tem relação nenhuma com o Congresso Nacional e, de vez em quando, usa o Supremo para tentar atacar o Congresso. Ou seja, então, acho que esse tipo de governo não tem futuro. Como é que nós vamos apoiar uma reeleição do Lula nessas condições? É lógico que, se depender de mim, eu nunca mais apoio o Lula.
Deputado, eu queria te ouvir sobre esse ponto. O senhor faz críticas agora. Primeiro, o senhor já falou da demissão do ministro Fernando Haddad aqui, que é uma necessidade na sua avaliação, diante do que a gente está atravessando em relação à economia. O senhor faz críticas diretas ao presidente Lula, né, e direciona ele a responsabilidade pela condução da política econômica, pela má condução, pelo que o senhor avalia da condução da política econômica, e o senhor faz agora uma crítica ao Palácio do Planalto, onde estão ministros do PT. Existe a expectativa de uma reforma ministerial. O senhor fala que ali o Planalto não dialoga com o Congresso. Seria o caso de colocar alguém da base no Palácio do Planalto? Essa troca, eventualmente, ajudaria a melhorar o ambiente para a base, ou não é suficiente, já que existe um outro problema real, que é esse. É a economia, o preço dos alimentos, a inflação pressionando, enfim, questões da vida real que chegam até a população. Não é só política e estratégia. Olha, Tainá, só para dar um exemplo, né? Como é que o principal interlocutor do governo com o Congresso briga com o presidente durante um ano inteiro e ele mantém esse ministro lá? Você acompanhou em outros governos esse cargo, principalmente esse cargo de que tem relação com o Congresso, não é uma coisa simples, né? E aí quando põe um sujeito que é um enrolador, que fala e não cumpre, que tudo que ele fala ninguém acredita mais, e aí briga com o presidente da Câmara e ele mantém o ministro, ou seja, como é que o cara quer governar com um tipo de coisa desse? Aí passa para o secretário da Casa Civil, que é outro. Dá para contar aqui os deputados que tiveram com ele, ou senadores, nesses últimos tempos. Ou seja, a equipe dele ali do Palácio, os assessores diretos deles que deveriam tratar com o Congresso, de ter diálogo com o Congresso, não tem. Eu já cheguei ao ponto de ir no Palácio, lá atrás ainda, que depois eu não fui mais. E esse Rui Costa não me recebeu. Ou seja, então como é que não recebe um deputado? Ou seja, eu tinha marcado com ele, ele não me recebeu. Então, aí eu não volto mais lá. Vou voltar lá para quê? Só se for para sair no tapa com ele, né? Porque o cara não te recebe para tratar dos problemas do Brasil. Então, acho muito ruim a equipe dele ali, a assessoria dele é muito ruim, né? Ou seja, o governo é ruim, a assessoria é ruim, a equipe econômica que vinha lá agora começa a dar esses problemas todos, dólar nas alturas, as bolsas caindo, ou seja, e juros, né, a 13,75, né? A gente sabe que criação de emprego que vinha bem, no ano passado, no último mês de dezembro, caiu para 25 mil, estava gerando em torno de 150 mil empregos por mês, e agora no mês de dezembro, descontando a sazonalidade aí, deu 25 mil pessoas empregadas, ou seja, isso tem uma tendência de queda. Na medida que as pessoas começam a perceber que os preços dos alimentos estão subindo, que a inflação voltou, que a caristia voltou. Estou falando caristia porque é uma fala tradicional do PT dizer caristia, né? Nem outros governos. Agora, então estou repetindo aqui, a caristia voltou. E se tudo isso está ruim, o governo tem que mexer, tem que se mexer. Talvez a troca de quem tem relação com o Congresso poderia ser uma saída. O problema agora é achar quem quer ir, né? Faltando aí 1 ano e meio para as eleições, quem quer assumir esse desgaste lá no Palácio do Planalto. Eu acho difícil ele encontrar algum deputado no Congresso que tenha coragem de fazer esse papel. Deputado, eu vou chamar a Clarice Oliveira para participar da entrevista, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o cenário que o senhor pintou. O senhor falou é um governo ruim, é um governo que não se recupera economicamente, que não tem ideias novas. Diante desse cenário negativo, Lula deveria ser candidato à reeleição ou o senhor acha que já deu e não deveria se candidatar novamente à presidência da República? Vamos pensar também a Clarice e Uribe. Eu não sei, né? Mas isso também, se ele não for, o PT vai ter quem, né? E a gente sabe que o PT não gosta de compartilhar esse tipo de coisa com ninguém. Então, acho muito difícil o Lula não ser candidato, né? Agora, também acho muito difícil ele ganhar a eleição. Se continuar nesse ritmo, a situação dele é muito complicada. Acho que dificilmente alguém vai querer embarcar numa candidatura do Lula que não seja os partidos ali mais próximos do governo. Clarissa.
Deputado, muito boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui ao CNN Bastidores. Eu gostaria de dar uma mesclada aqui na minha pergunta, abordando 2 pontos. O primeiro deles é pedir para o senhor esclarecer a fala do senhor anterior sobre não votar mais no Lula. Isso quer dizer, o senhor, como presidente do Solidariedade, já está batido o martelo que o Solidariedade não vai com Lula em 2026? Vai para o campo oposto? Essa é a primeira coisa. E aí eu entro na minha pergunta. A gente conversou mais cedo, né, deputado? A gente trocou umas mensagens mais cedo e me chamou muito a atenção um ponto que o senhor colocou, que o senhor disse que, além de criticar ali a equipe ministerial, que segundo o senhor não está dialogando com o Congresso, o senhor falou especificamente do presidente Lula, disse que Lula se trancou em casa e que não está conversando. Eu gostaria que o senhor falasse especificamente sobre a postura do presidente Lula na relação com o Solidariedade e outros partidos e me explicasse um pouco como que o senhor compara a atitude de Lula em relação às gestões anteriores dele próprio na relação com o Congresso. Clarice, vou tentar lembrar de tudo que você me perguntou aqui. Primeiro, eleição presidencial está longe ainda, né? Nós estamos falando aqui em 2025, eleição em novembro de 2026. Eu não voto mais no Lula. Se o meu partido, lógico que eu tenho uma direção do partido, tem que discutir. Mas também nem sabemos quem são os próximos candidatos, os outros candidatos. Tem muita gente se colocando, mas não está claro quem são os candidatos. Eu gostaria muito de construir uma candidatura ao centro, que pudesse agregar tanto gente do centro-esquerda como do centro-direita e tirar o país dessa polarização, né, dessa situação que a gente vive hoje, onde já até foi pior, né, mas onde famílias brigam um com o outro, casais se separam, né? Enfim, então acho que se a gente construísse uma candidatura ao centro, poderia resolver esse problema. Até porque eu imagino que as pessoas hoje estão preocupadas com o custo de vida, com o salário, né? Futuramente com o emprego, acho que a economia vai piorar e podemos ter desemprego. Então, acho que essa é a preocupação principal agora. E para frente, vamos conversando. A única coisa que eu, pessoalmente, tenho é que eu não voto mais no Lula. Só votei uma vez, não vou votar mais. As outras coisas... Sobre o presidente Lula, especificamente o presidente Lula, o senhor disse que ele se trancou em casa e não está conversando com ninguém. Tá tentando lembrar aqui. Isso é um fato. Você que acompanhou, Clarissa, o primeiro e o segundo mandato do Lula, era um outro tipo de gente, né? Que recebia os deputados. Era até chato. Toda quinta-feira o Lula tinha reunião, que ia até meia-noite, com 50, 40, 50 deputados, todas as noites, né? Recebia na sua casa, recebia no Jaboru, enfim, recebia em todos os lugares, especialmente no Palácio do Planalto, os deputados. Eu estou desde essa época lá no Congresso, desde 2006 que eu também estou lá e acompanhei, então, o segundo mandato do governo Lula. Agora, nesse mandato, a base do governo no Congresso não passa de 120, 128 pessoas e o resto precisaria conversar, né? Tem votado as matérias, mas, assim, que são matérias que, de certa maneira, têm interesse dos deputados, os deputados têm votado. Mas porque é base do governo, porque o governo conversou, não existe. Aí, ou seja, é isso que a gente vem criticando, ou seja, o governo fica em casa, não conversa, né, ou viaja muito, né? Enfim, o país está meio desgovernado. Eu acho que o Lula, que nós esperávamos que fosse, não existe mais, né? Ele é outro tipo de pessoa. Parece que ele me dá, hoje, me parece, que ele dá mais atenção para as pessoas que visitavam ele na cadeia, né? Na época da prisão. E o resto ele deixou de lado. Quem não visitou virou meio que inimigo, né? Eu, como não visitei, ele só me recebeu uma vez depois da eleição. Durante a eleição, reunia toda semana. Depois da eleição, me recebeu uma vez. E agora eu também não tenho mais saco para ir lá. É isso. Olha, deputado, o que o senhor está relatando aqui, né? Eu até brinquei, né? Tudo que a gente escuta no off está sendo dito no on pelo deputado Paulinho da Força. Não é uma surpresa para nós jornalistas que transitamos aqui na política e conversamos com a base, né, tem sido essa mesmo a toada de outros dirigentes partidários. Obrigada pela conversa sincera, deputado Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Até uma próxima. Um bom trabalho, deputado. Obrigado, Tainá. Obrigado, Clarissa. Obrigado, Uribe. Um abraço.